Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Voltamos aqui pro nosso estúdio pra gente trocar uma ideia. A noite fica muito sombreado lá. Eu falei, pô, vou descer pra tentar apresentar a melhor qualidade pro meu público que eu amo tanto. Então peço que deixe o like, se inscreva no canal. E óbvio, se você puder, o link da Bplay tá logo aqui no início da descrição. Me ajuda muito você fazer a inscrição no meu link, né? Fazer ali a inscrição na Bplay via canal 3 Pontos, que é essa mídia independente, porra, guerreira, que tenta sobreviver com apoio de marcas que acreditam na gente. A Bplay Paraná acredita muito no futebol paranaense também. Rapaziada, é o seguinte, vamos trocar uma ideia? Eu acho que essa semana, porra, até o próximo jogo, e talvez até o pós do próximo jogo, a gente vai focar muito no técnico da Helman, né? É uma novidade, é um fato novo. E assim, é muito doido a gente pensar nessa perspectiva de fato novo, como um fato realmente novo, como um fato que realmente muda cenários. Porque se você for botar na ponta do lápis, cara, ter um técnico não deveria ser um fato novo. Ter um técnico que pudesse influenciar positivamente o contexto atlético é algo que eu acho que dá pra dizer nesse momento da temporada que a gente ainda não teve na temporada. E era algo que eu acho que a gente tinha obrigação de ter. Era algo que eu acho que a gente tinha que, porra, não tratar isso como algo, pô, que pode acontecer ou pode não acontecer. É negociável você ter um técnico que influencie o contexto, que potencialize os jogadores, que crie um bom coletivo. Sabe, eu acho que o Atlético ele sai perdendo a partir do momento que, pô, a expectativa por um técnico que organize a casa já, pô, é um ponto fora da curva, sabe? Volto a dizer, o Atlético é um clube que lida muito mal com a posição de técnico, com o cenário de técnico. É um Atlético bem perdidão, assim. Eu acho que a escolha do Odair foi boa, mas é um Atlético bem perdidão na hora de definir seus técnicos. E eu trouxe essa pergunta de mudança de patamar, porque eu acho que a mudança de patamar ela é real a partir do momento que a gente tem um técnico, né? Porque o técnico ele é uma posição muito sensível e muito importante a partir do momento que a gente entende que, cara, é o cara que influencia 30 peças. Então, assim, já que agora a gente tem essa peça que, pô, pode potencializar, pode fazer a setinha de todo mundo subir coletivamente, individualmente, a tendência é o Atlético ser um time de um outro patamar, apresentar um futebol de um outro patamar. Até porque o patamar que o Atlético apresenta hoje, cara, é baixíssimo. Então, se não tiver esse salto, é que o trabalho do. Se não tiver esse salto, é que o trabalho do Odair Helman também não está acontecendo. E, cara, volto a dizer, os jogadores precisam ser cobrados também. É tudo muito confortável a gente botar na conta do técnico. Eu acho que até agora dá pra colocar nas contas dos técnicos que passaram frente ao Atlético. Mas é mais uma temporada, por exemplo, com 3 técnicos. E assim, os jogadores, volto a dizer, precisam assumir responsabilidade, beleza? Rapaziada, eu separei 3 pontos aqui desse processo de mudança de patamar que eu acho que vão ser, assim, os 3 passos para que o Atlético se reorganize e os 3 passos para que o Atlético possa assumir as rédeas da temporada e ser um time protagonista na Série B, algo que a gente imaginava desde o começo que seria a realidade do Atlético e até agora não foi. E o primeiro ponto, o primeiro passo, acho que tem muito a ver com confiança. O trabalho do Odair é chegar para esses jogadores e falar para eles, cara, vocês podem. Porque a partir do momento que os jogadores eles começam a ser tão cobrados, a partir dos momentos que os jogadores começam a ser postos tão em dúvida, eles acreditam nisso. A gente não é o melhor elenco da Série B, a gente, porra, não tem condição, a gente precisa de 15 reforços. Não, cara, calma. O trabalho do Odair, cara, é encher a bola desse elenco. Então, se o trabalho do Odair, você na coletiva ali, chegar e chamar o Atlético de Ferrari, chamar o Atlético de melhor elenco da Série B, tá certo. Esse Atlético, ele não pode entrar no ponto da arrogância do salto alto e de verdade. A temporada que o Atlético tá fazendo agora, se algum jogador do Atlético entrar nessa posição de salto alto e tudo mais, pô, demite esse cara. Porque aí é uma desconexão muito grande da realidade. Mas assim,
é ter noção da força que o Atlético tem. O trabalho do Odair é esse, sim. Elevar a moral, até porque a moral desses caras hoje está negativa. E a partir disso, fazer com que o Atlético se situe. É um time que, pô, dentro do cenário que ele tá incluso, ele pode entregar muito mais. Os jogadores precisam saber disso. É um time que pode assumir as rédeas da competição, pode ser o grande time da competição. Os jogadores precisam saber disso. Os jogadores precisam entender que o papel deles ali é de serem protagonistas da Série B. Então esse diálogo do Odair vai ser muito importante e as referências dessa gestão de grupo do Odair são muito positivas. Mas são muito positivas mesmo, beleza? Aí o segundo passo que eu botei aqui, organização tática. Porque assim, a gente fala, dá pra botar na conta do Barbieri, o Barbieri, pô, foi insuficiente nesse sentido e tudo mais. O Atlético é uma bagunça, taticamente, gente. Assim, eu acho que o Odair nem vai ter tanto trabalho, porque é tão bagunçado, mas é tão bagunçado, mas é tão bagunçado, que ele vai mudar uma coisinha aqui, mudar uma coisinha ali, e eu acho que a gente já vai ter um impacto muito grande. Acho que a gente, pô, obviamente, quanto mais tempo passar, quanto mais o trabalho dele se desenvolver, a gente vai ver esse impacto maior, mas coletivamente o Atlético ainda é muito pobre. Eu não sei nem se dá pra dizer que existe jogo coletivo hoje no Atlético. O jogo coletivo hoje no Atlético é, por exemplo, uma jogada individual, gerar uma consequência e, pô, alguma coisa acontece ali. Como foi o gol contra o Brusque. O Isaac faz uma jogada individual linda, a bola só pro Cauã. Mas jogada de troca, de interação, de conexões, muito pouco. Eu acho que isso tá muito ligado à parte tática. Desde lá na defesa, que também precisa ser reorganizada. Tá. A defesa do Atlético precisa ter uma cara melhor definida. Isso começa com a pressão lá na frente, mas também em ter mais a bola, em ser mais protagonista, em controlar mais o jogo. Então o Odair vai ter muito trabalho nesse sentido de organização tática, nesse médio e longo prazo, pra, pô, a gente ter um clube que se entende um clube organizado. Eu acho que o primeiro impacto vai ser um clube menos desorganizado. Depois, finalmente, um clube organizado. E por terceiro, cara, quando a gente já tiver um time confiante, quando a gente já tiver um cenário de organização tática coletiva, sabe o que vai começar a aparecer? Os talentos individuais. Aí eu acho que a gente vai poder conversar de forma mais sincera sobre o Zapelli. Aí eu acho que a gente vai poder conversar de forma mais sincera sobre o Esquivel, sobre o Isaac, sobre o Tevez, sobre o Luiz. É o último ponto a individualidade. Quando eu digo chamar a responsabilidade, eu falo sobre competitividade. Sobre brilho individual, sobre individualidade falando mais alto. Cara, quando tudo tá funcionando, aí você vai ver naturalmente os jogadores se sentindo confortáveis para se apresentar na sua melhor versão. A brincadeira é essa. Eu espero que, pô, o Atlético consiga se organizar, porque eu acho que tem muito teto pra esse time crescer. E individualmente, muito teto de jogadores como Zapelli, como Esquivel, como Isaac. O torcedor do Atlético ainda não conhece o Atlético de 2025. O torcedor do Atlético conhece um rascunho. Muito mal feito do Atlético de 2025. Como eu acho que, por exemplo, o torcedor do Atlético não conhece o Atlético de 2024. O que a gente conhece de 2024 foi um desenho de um aqui, uma rasura de outro ali, uma pichação de outro ali. Um time organizado que mostra suas principais valências e também mostra seus principais defeitos, não conhece não. Nem do ano passado, nem desse ano, se duvidar, nem de 2023. Veio, Odair. Veio nosso fato novo, pelo amor de Deus.